Dando continuidade, agora eu convido Joelmi Marques da Silva. Joelmi é biólogo, doutor em desenvolvimento urbano pela UFPE, mestre em desenho, planificação e conservação de paisagens e jardins pela Universidade Autônoma Metropolitana Azcapotzalco, no México, pesquisador do Laboratório da Paisagem do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, membro do Comitê Científico Internacional de Paisagem Cultural ICOMOS IFLA e ICOMOS Brasil, e vai apresentar a palestra intitulada O Tempo nos Jardins de Casa Forte. Bem-vindo, Jailmi. Nessa comemoração, né, de 111 anos de Buller Marx, um dos paisagistas renomados do século XX, e nessa 11ª semana, Buller Marx, a temática nossa, né, que é o tempo, né, nesse processo, e hoje a gente discute um pouco a questão dos jardins, né, de Casa Forte, que é um dos primeiros projetos, né, de jardins públicos da carreira de Buller Marx. Então, Buller Marx, né, chega ao Recife em dezembro de 1934 e permanece até 12 de dezembro de 1937. Essa aqui é uma foto histórica, né, do Buller Marx em 1937, e que ele está acompanhado de um jornalista para explicar toda a sua concepção projetual para a Praça da República e Jardim do Palácio do Campo das Princesas. Né? Esse conjunto, né, esse pensamento de Buller Marx nos anos 30, né, faz com que Pernambuco entre, né, num aspecto, né, de uma cidade modelo no que se diz respeito ao processo de ajardinamento. Né? Então, né, as redes, né, jornalísticas olham para Pernambuco com a presença de Buller Marx, né, nessa concepção de jardins. Então, desse período, né, de 1935 a 1937, Buller Marx ele cria o que ele chamou de plano de aformoseamento. Nesse plano foram dos anos 30 e contemplou 13 jardins. Aqui nós temos a Praça de Casa Forte, de uma forma mais ampliada, para a gente entender essa praça num contexto urbano, né, e como ela se relaciona com a cidade. E lembrando que desses 13 jardins, né, com mais 2, 3 dos anos 50, tem-se o tombamento desses jardins com uma categoria, né, de jardim histórico pela Prefeitura da cidade do Recife, e desse conjunto de 15 jardins, né, 6 são tombados pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como patrimônio cultural. Então, é um legado, né, paisagístico que o Brasil tem, com Buller Marx atuando em Recife, nos anos 30, criando os primeiros jardins modernos, né, do Brasil. Mas, para isso, quando ele chega, né, no Recife, em depoimento, né, ele já deixa bem claro que não existia nenhuma referência em termos de utilização de vegetação nativa. Então, ele teve que estudar, ele teve que fazer expedições ao interior de Pernambuco para entender como a vegetação se relacionava. Então, ele estudou muito, né, a história naturalis e fez a interpretação de muitas iconografias, principalmente dos desenhos, né, de Martius, além, obviamente, né, de entender todo o período holandês aqui na cidade do Recife. A Praça de Casa Forte, né, ela é constituída por 3 jardins. Cada jardim tem um motivo, e esse motivo está direcionado às zonas botânicas. Então, o primeiro jardim, Buller Marx, ele dedica às espécies da vegetação do território brasileiro, dos mais diversos biomas. O segundo jardim, ele dedica exclusivamente à vegetação da Amazônia. E o terceiro jardim, ele compõe com espécies exóticas, porém, espécies que já estão relacionadas
a paisagem do Recife. Então, não é qualquer espécie exótica, né? Ela tem que ter uma relação, uma identidade cultural. Então, para a gente entender um pouco, né, dessa praça, nós temos aqui, né, 3 concepções, né, de Buller Marx para o Jardim Central. Né? É interessante observar que essa imagem, né, é um croquis que está no Diário da Manhã, de 1935, e ele refaz, né, esse croquis, mas modifica alguns elementos botânicos. Então, esse cuidado de Buller Marx, né, com o detalhe, né, taxonômico das espécies é muito importante, porque ele estava pensando num plano de aformoseamento com 13 jardins, né, alguns com trabalhos completos, outros, né, de remodelação, e nesse momento ele não tinha o tempo de estar acompanhando essas obras, e Buller Marx desenha detalhadamente cada espécie para que o jardineiro, né, pudesse realmente seguir a sua concepção. Aqui nós temos imagens da praça, né, recém-inaugurada, em 1935, e aqui já em sua maturidade, em 1940. Então, com a construção, né, da Praça de Casa Forte, né, ela é tida como o mais belo jardim do Recife, não só do Recife, porque a imprensa nacional também olha para Pernambuco, né, e leva esse padrão, esse novo modelo de paisagismo que está sendo instalado em Pernambuco através do Buller Marx. E aqui algumas imagens, né, dos anos 30 e 40, para que a gente possa ver, né, esse amadurecimento. O que chama a atenção, né, são os indivíduos arbóreos, né, já no processo de inauguração da praça. São aqui, a gente tem os pau-reis do lado do Jardim Central, e que já vieram com cerca de 10 metros do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E isso mostra, né, uma das intenções de Buller Marx, que era de não esperar o tempo agir no jardim, que o jardim mostrasse a sua maturidade, né, já com essa implementação da vegetação arbórea de grande porte. Então, veja a tecnologia de transporte, a tecnologia de plantio que ele pensou, que ele implementou já nos anos 30. Aqui o jardim de plantas nativas, ao fundo a igreja. E nos anos 50, como a praça, né, se modificou. Nós já não temos mais os canteiros de cana-da-Índia, a vegetação já está em sua plena maturidade, um traçado muito bem delimitado, né, a gente consegue ver a transparência da paisagem, a paisagem do jardim, a paisagem fora do jardim, essa relação com o casario, né, essa fluidez, né, essa profundidade do jardim, essa completude dele, né, em relação com seu entorno imediato. Mas, e o tempo, né, no Jardim de Casa Forte? Esse tempo, né, ele é muito importante a gente entendê-lo, principalmente quando a gente se refere à conservação desse jardim, que hoje é um patrimônio do Brasil, é um monumento vivo, né, e como monumento vivo, como um jardim histórico, o olhar, né, do tempo, ele passa mais perceptível pela vegetação. E é nesse momento, nesse estudo da vegetação, né, que a gente denomina de fitrocronologia, que a gente vai abordar um pouco da importância de entender essa vegetação ao longo do tempo para qualquer ação de conservação dos jardins históricos. Então, a fitocronologia é um estudo detalhado da vegetação e ela vai ser fundamental para entender, né, a ideia do paisagista. E que essa ideia ela está justamente atrelada à emoção estética. É a forma de pensar, é a forma de compor, né, que a gente precisa entender, porque é a vegetação de forma imediata que vai te transmitir essa emoção. Então, essa ideia
a gente tem que passar a interpretar o jardim como um documento vivo, mas qual seria o tempo e qual o tempo histórico deve se respeitar num processo de conservação do jardim histórico, né? Esse documento, entender o jardim como documento vivo é entender o palimpsesto vegetal, principalmente das espécies herbáceas que têm um período de vida tão curto, né? E que a gente precisa estar catalogando, registrando, vendo as modificações, vendo o que pode ou se não pode mais fazer plantio, para tentar respeitar o máximo possível a ideia do paisagista. Tentar conservar, restaurar um jardim nunca significa que ele vai voltar a ser o que era. Jamais. Isso não se busca. O que se busca é entender e respeitar e trazer de volta a ideia do paisagista. E o palimpsesto vegetal vai mostrar a camada do tempo desse jardim e como ele hoje se comporta. Então, é um estudo da botânica histórica, né, que vai revelar essa razão de ser, vai revelar essa imagem do jardim. Então, a fitocronologia, ela é um instrumento necessário para entender o jardim, né, e tê-lo como um documento vivo, para que a gente possa fazer conjecturas e tomar de decisões e juízo de valor no ato de conservar. Por que isso? No projeto original da Praça de Casa Forte, Buller Marx especifica apenas algumas espécies, que são essas que estão aqui. Nada mais. Então, o que é essa Praça de Casa Forte? Para entender a Praça de Casa Forte, fosse necessário fazer a interpretação botânica dos desenhos de Buller Marx, dos croquis, das fotografias de épocas, para entender não só quais são as espécies que o paisagista utilizou, mas também a composição que ele pensou. E aí está a ideia. Então, as imagens publicadas em jornais de época, fotografias, né? E o importante também é não olhar para o jardim de forma, né, isolada, é entender ele no seu contexto. Né? Nessa imagem aqui, né, além de saber que faz parte do jardim de plantas exóticas, né, aqui nós temos o lótus, mas também, né, o casario, ele indica, né, a análise, né, de onde esse jardim ele está presente. Para tanto, a gente, né, fez um esforço de entender, né, de fazer uma leitura dessas iconografias, identificar a vegetação na medida do possível, também através dos discursos, né, de Buller Marx. Buller Marx, né, ele, em várias matérias de jornais locais, ele relata toda a concepção projetual. Então, essa fonte documental é importantíssima para entender o jardim, e aqui ele revela inúmeras espécies, né, que não estão registradas em planta baixa, mas só tem aqui nesse documento, e quando se confronta com as fotografias de época, se faz esse cruzamento, a gente realmente, né, entende a concepção da praça. Então, feito toda, né, essa fitocronologia, esse entendimento, né, a gente consegue chegar ao verde histórico da praça. Então, se hoje, né, no momento atual, fôssemos restaurar a Praça de Casa Forte, seguindo o projeto original dele, né, porque está lá, o projeto original, poderíamos estar cometendo um falso histórico, um falso artístico, né, direcionando a perda de atributos, de valores, comprometendo sua autenticidade e sua integridade. Então, entender esse percurso histórico, entender o tempo ao longo, né, do jardim, fez com que a gente conseguisse entender que esse projeto, né, aqui é um redesenho, que é realmente o que foi executado na Praça de Casa Forte. Então, onde nós tínhamos em planta baixa apenas 6 espécies, conseguimos identificar 57 espécies vegetais utilizadas por Buller Marx na Praça de Casa Forte, né? Então, essa comparação, essa análise iconográfica, essa análise, né, textual, esse cruzamento das fontes históricas, ela foi fundamental
para entender esse pensamento, né, de Buller Marx. E foi o ponto de partida para a gente poder tomar as decisões para restaurar a Praça de Casa Forte. Em 2014, né, iniciou o restauro dos 2 lagos retangulares, onde toda a vegetação ela foi retirada, foi feita uma impermeabilização e novo plantio. Então, essa ação, né, o restauro, né, ela só foi realmente fundamentada a partir do momento que nós conseguimos, né, fazer toda essa documentação histórica e essa análise, né, de entendimento do que é esse jardim. Aqui está o projeto, né, de restauro, de como ficou após o restauro, né? Então a gente já consegue visualizar a transparência, né, que tínhamos perdido, essa relação de uma parte com a outra do jardim, né? Porque a intenção de Buller Marx, né, em criar a Praça de Casa Forte em 3 partes era justamente para que a população, de uma forma, né, de uma forma de educar e mostrar à população que há diferença entre as espécies nativas e as espécies exóticas, que muitas vezes, por já estar e já fazer parte do nosso dia a dia, já fazer parte da paisagem, né, já consideramos elas como se fossem, né, nativas. Então, era uma forma realmente de educar. E aí, né, tem a Praça de Casa Forte em 2019, então a gente já vê um pouco, né, dessa transformação do tempo, né, na maturidade do processo de restauro do jardim. E, nesse momento, né, me chama muita atenção, né, por que a Praça de Casa Forte pode ser considerada, né, como um jardim histórico. E me chama muita atenção de uma frase de Carmen Feliu, que ela diz que a função de um jardim histórico é testemunhar o passar da história, é mostrar sua beleza, é o desfrute espiritual. Então, essa é a verdadeira função social do jardim. Né? O jardim histórico ele tem uma relação diferenciada, ele nos causa uma emoção distinta, né, a quem vive esse jardim. Entrando nesse contexto, né, então, Buller Marx, considerado, né, já nos anos 30 como um grande poeta, né, dos jardins, principalmente por Tarsila do Amaral, né? Então, Tarsila escreve um poema para Buller Marx, que foi publicado no Diário de Pernambuco, o considerando como um homem sensível e inteligente, né, dizendo que ao redor, né, de sua casa ele criava poemas, né, esses poemas utilizando a flora brasileira, e que os jardins são a vestimenta da arquitetura e são salas de estar ao ar livre. Essa relação que o jardim, né, é uma extensão da casa, né, e o Marx ele entra nessa posição de dar realmente ao Recife dos anos 30 lugares salubres, lugares onde as pessoas pudessem ir, né, e ter um processo de relaxamento durante um grande dia de trabalho, onde as crianças pudessem, né, se divertir, né, que era essa uma função, né, de um dos princípios projetuais dele, de educação, arte, né, e higiene. Né, o jardim continua Tarsila, no seu meio próprio, no Brasil, o jardim brasileiro, o que se harmoniza é a casa com a arquitetura moderna. Para os jardins brasileiros, as árvores são frondosas, na visão de Buller Marx. E conclui Tarsila dizendo que Pernambuco deu uma lição ao Brasil, confiando ao poeta dos jardins, ao Buller Marx, o Parque de Casa Forte e o Cactário da Praça Euclides da Cunha, que são obras de arte, peças, né, maravilhosas. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco desse jardim e aqui encerro a minha participação.
Muito obrigada, Joelmi. Dando continuidade. A curiosidade da Sônia Vargas é para saber como está o jardim hoje, o Jardim de Casa Forte. É uma curiosidade que, na minha opinião, é de muitas pessoas, né? Por isso, assim, sua opinião, porque saber também como está hoje é saber como vai ficar amanhã, né? Amanhã. Nós tivemos um processo de restauro, né, da Praça Casa Forte em dois momentos, né, em 2011 e em 2014. Na verdade, quando a gente pensa, né, nesse processo de restauro, a gente nunca vai, e não se deve, né, tentar recuperar o jardim como ele foi pensado por Buller Marx, seria impossível. O que a gente tenta, né, é chegar a uma aproximação da ideia, né, do paisagista. Pegando por esse princípio, né, de chegar na praça e tentar, né, no processo de contemplação, conseguir perceber os princípios projetuais de Buller Marx, isso hoje nós conseguimos, né, mesmo com, obviamente, desde 2014, né, até 2019, né, dezembro de 2019, que foi a última vez que eu fui na praça, né, conseguimos ver, né, mesmo com a perda, obviamente, de algumas espécies vegetais do lago, né, e, bom, por uma questão de manutenção, mas ainda está lá. A ideia de Buller Marx permanece. Né? Nós temos espécies exóticas no jardim de plantas nativas, temos espécies exóticas no jardim específico das plantas amazônicas, temos espécies nativas no jardim de espécies exóticas, mas essas lacunas, né, que existem, né, elas são tão pequenas diante, né, da dimensão do que é esse projeto, né, da Praça de Casa Forte. Então, a gente consegue realmente ainda apreender a mensagem de Buller Marx. Tem, inclusive, uma pergunta sobre como utilizar a fitocronologia em projeto de paisagismo hoje. Eu acho que é uma dúvida em relação a essa metodologia. Quando você diz, né, que é possível aprender, né, através desse método. E ele complementa, né, principalmente em espécies que não encontramos em pesquisas, somente em imagens. Bom, a fitocronologia, né, essa técnica, né, ela foi direcionada justamente para compreender esse tempo nos jardins. Pelo que eu vi aqui no chat, né, eu não entendi só a questão de espécie que a gente não encontra mais na internet. Né? Para mim, essa parte ficou confusa. Mas, oi. Porque você explicou, né, que o processo de entender esse verde histórico é muito imagético. Né? E a dúvida dele só se encontra por imagens, mas as imagens são justamente os dados que mais auxiliam, não é isso? Porque, na verdade, é uma pesquisa histórica, né? Então, a gente tem os documentos que revelam, né, a história do jardim, essa historiografia do jardim. Agora, em projetos paisagísticos, né, atuais, né, a gente tem essa fitocronologia, pode se rebater justamente o que a gente hoje encontra ou não nos fragmentos florestais. Né? Muitas dessas espécies, por exemplo, que eu identifiquei, e Buller Marx era um homem, né, visionário, tanto que ele dizia que produzia os jardins, né, como um banco de germoplasma. O que é isso? Era que ele já via que algumas espécies poderiam entrar em processo de extinção e utilizava o jardim como não só uma peça artística, mas um elemento que salvaguardasse essas espécies que estavam em processo de extinção. Muitas espécies hoje, né, da Praça Casa Forte, né, Euclides da Cunha, aqui no Recife, muitas estão hoje na lista vermelha da IUCN. Isso é um dado muito importante. A visão que ele já tinha dos anos 30 de querer transformar o jardim num lugar de salvaguardar as espécies. Né? Então, hoje, essa fitocronologia aplicando, né, na contemporaneidade, a gente pode realmente ver o que hoje nós temos, né, nos nossos fragmentos florestais, ver o que nós tínhamos no estudo botânico, né, anterior ao que hoje nós temos, né, e aproveitar essas espécies e trazer aqui o projeto paisagístico.
que era muito também um trabalho de um paisagista que tinha esse olhar jardineiro, né? Exato. Para a vegetação, né? Eu acho que uma das A questões... vegetação é o elemento principal na obra de Buller Marx, né? Ele já antecedia a Carta de Florença, de 81, quando diz que no jardim o elemento principal é o vegetal. O Buller Marx já tratava isso nos anos 30 aqui em Recife. Isso.